Brasília ao Vivo já está de volta, recebendo esta noite aqui em nosso estúdio o senador do PRB do Rio de Janeiro, Eduardo Lopes. Senador, retomando a questão dos royalties do petróleo, traduzindo em números, qual seria o prejuízo para Estado e municípios produtores? Os municípios produtores hoje, eles recebem 26,25% do royalty. Aprovado esse projeto, cai para 17%. E a partir de 2020 cai para 4%. Quer dizer, vai haver um impacto enorme aí e negativo para esses municípios. Quer dizer, imagine agora os nossos telespectadores, dá para se fazer uma conta imediata, né? Imagina o meu salário hoje, ele cair de 8 pontos, quase 10%. Quase 10% imediatamente, e a longo E prazo... a longo prazo, de 26,25% para 4%. Quer dizer, 22% de diferença. 22%. Isso falando no município produtor. Quer dizer, que vivem da economia do petróleo. Vivem da economia e é o principal afetado pela exploração do petróleo. Porque o royalty é isso. E os estados produtores, como o Rio de Janeiro, ele cai de 26,25%, ele cai para 20%. Imediatamente após a aprovação e a partir de 2020 também. Então ele perde 6,25%. Imagina o que é isso numa receita de um estado onde esse dinheiro é usado para a saúde, é usado para... é um dinheiro já direcionado. Então você afeta diretamente. O prejuízo realmente é grande. Por falar em setores econômicos, o senhor defende alguns pontos específicos para a questão da reciclagem. O que seriam esses pontos? Eu fui procurado e conversei muito com as pessoas ligadas ao setor produtivo do reciclado, e eu não sabia disso. Tomei conhecimento a partir de conversar com essas pessoas. O setor produtivo do reciclado ele é taxado como setor produtivo normal. Está aí a razão porque o produto reciclado é caro. Pode observar que todo produto reciclado é caro. E deveria ser o contrário, uma vez que... Deveria ser exatamente o contrário. Faz muito bem ao meio ambiente. Você está salvando... Hoje é consciência mundial isso. Nós estamos às portas do Rio Mais 20. Então, a partir de ouvir o setor, o que eu comecei a pensar? Claro que você falar, existe até uma PEC do senador Bonhauser, que ela trata da isenção de impostos para o setor. É um pouco complicado. Eu não defendo 8 ou 80. Eu tenho consciência que o setor, ou ele deve ter compensações, ou ele deve ter menos taxação, ou alguns subsídios. Nós vamos estudar isso. Por isso que eu quero trazer para o debate. Eu vou trazer na tribuna do Senado, eu vou começar a trazer o assunto para começar a ouvir ideias. Eu não tenho uma ideia perfeita formada, mas eu penso em compensações para o setor. O que eu não concordo é o setor que está ajudando a salvar o planeta, tirando o produto que polui, que degrada, tornando ele em novos produtos e ser taxado como a produção normal, como o setor produtivo normal. Então é isso que nós vamos começar a conversar. Eu quero ver o que o Brasil pensa. Não só o setor, mas o que o Brasil pensa. Nós vamos para o Rio Mais 20. Eu fui indicado ontem, eu vou fazer parte da subcomissão do Rio Mais 20. Como é que estão os preparativos? Nós temos o PRB Verde, nossa militância, né? O PRB Verde que hoje assumiu a presidência. O presidente hoje é o professor Sérgio Lemberg, que foi secretário de Meio Ambiente em Seropédica, um cientista, um pesquisador. E nós vamos apresentar no Rio Mais 20, e eu vou apresentar aqui no Senado, a tecnologia que ele, juntamente com pesquisadores e cientistas, ele vem aperfeiçoando e desenvolvendo, que é o tratamento de esgoto por meio eletrolítico. Como é que funciona isso, senador? O tratamento eletrolítico de esgoto e resíduos, ele quebra as moléculas, ele separa as moléculas da água e do resíduo. E isso de forma rápida. E nós temos estrutura já para aplicar esse projeto? Na verdade, a estrutura... Vamos pensar hoje numa estação de tratamento normal, como nós conhecemos, onde tem aqueles grandes reservatórios de concreto. O Rio de Janeiro conhece bem isso, o povo do Rio de Janeiro, porque nós temos ali a estação Alegria, perto do Fundão. Uhum. É uma estação gigantesca. Aquilo custou milhões e milhões. E como diz o professor,
Ali o esgoto ele não é tratado, ele é maltratado. E tem a questão da Baía da Guanabara, que está sempre sofrendo projetos aí de tentativa de despoluição e parece que nunca acontece por inteiro. E a questão aí, como você falou, a estrutura. Então, tomemos, por exemplo, a estação lá de tratamento de Alegria. Para você construir uma estação de tratamento eletrolítico, você precisa de 10 vezes menos espaço do que aquilo. O custo também é 10 vezes menos. E o resultado é eficiente. E o resultado é eficiente. Eu acompanhei os testes de laboratório e você pega a água com resíduo, você submete ela ao tratamento eletrolítico, a água separa do resíduo em questão de segundos. E a água, quebra-se as moléculas, o resíduo flutua, floca e nunca mais se mistura com a água. Nunca mais. Quebrou as moléculas, nunca mais se mistura. E a água, você, no tratamento, quando separar, quebrar as moléculas e o resíduo flutuar, você vem com uma pá, você tira o resíduo da superfície e a água já volta imediatamente para o reuso. Já pode ser lançada no rio novamente para reuso industrial. O senhor vai trabalhar por esse tema no Congresso? Vou trabalhar nisso para o Brasil inteiro. Vou apresentar isso ao Brasil, vou promover audiência pública com o professor. Ele hoje, como eu disse, é o presidente do PRB Verde e presidente nacional do PRB Verde, e ele vai estar no Rio+20 apresentando isso para o mundo também. Então, eu vou apresentar ao Brasil, vou promover audiência pública no Senado, vou trazer o professor e as pessoas vão conhecer. Você ocupa 10 vezes menos espaço e um custo 10, ou às vezes até mais do que isso. O custo é baixo e a eficiência é completa. Como é que o partido está se preparando para as eleições municipais desse ano? Já existe uma expectativa de composição de chapa, vai de candidatura própria? Como é que está a questão do PRB no Rio, senador? Eu sou vice-presidente do partido no Rio de Janeiro. Nós temos candidaturas próprias. Nós temos hoje lá 14 candidaturas à prefeitura e 25 candidaturas à vice-prefeitura. Temos em alguns lugares já estamos conversando para ter o apoio formal também, mas então hoje para o executivo nós temos 40 candidatos, 39 candidatos, 14 para prefeitos e 25 para vice-prefeitura. A perspectiva é de expansão do partido em todo o país? Ah, sim. Todo o país, eu creio que o PRB ele vai alcançar resultados expressivos. Você falou também da questão do executivo, mas também na questão da chapa de vereadores. O partido está bem montado no Rio de Janeiro e conversando com os colegas de São Paulo também. O partido está bem montado, se preparando para a eleição e, como eu disse, eu creio que os números vão ser expressivos. Como é que o senhor analisa agora o diálogo do Rio de Janeiro com o governo federal? Porque houve uma época quando o ex-governador Garotinho era o chefe do Executivo Estadual, havia um problema com a União em relação ao governo do presidente Lula. Essa questão com o Sérgio Cabral, com o Eduardo Paes, melhorou em algum aspecto o diálogo do Rio com o governo federal? Olha, sem dúvidas, o povo do Rio de Janeiro percebe isso. Inclusive, no meu discurso, de posse, eu falei sobre isso, me dirigindo ao governador e ao prefeito, eu disse, eu quero somar forças com vocês. E esse é o slogan lá, né? O Rio de Janeiro somando forças. E os resultados são visíveis. Olha, o Rio de Janeiro está vivendo o melhor momento da sua história. Para se ter uma ideia, no Rio de Janeiro hoje, o Rio de Janeiro está recebendo investimentos, vai receber ao longo do tempo, em torno de 180 bilhões de dólares estão sendo investidos no Rio de Janeiro, tanto da iniciativa privada como da pública. Teremos a Copa, a Olimpíada, mas não é só isso. Em todo o estado, um pouco mais, 180 bilhões de dólares. Se nós pegarmos a área do Rio de Janeiro em quilômetros quadrados e dividirmos pelo valor dos investimentos, nós chegamos aí a 4,5 milhões de dólares por quilômetro quadrado. É o maior investimento, não há em lugar nenhum no mundo investimentos como os que estão acontecendo no Rio. E eu tenho certeza que é graças a essa união do poder estadual, do poder municipal, principalmente na capital, e do governo federal. Eu não tenho dúvidas que foi positivo
está sendo e vai continuar sendo, porque, como eu disse, eu vou somar forças com o nosso governador, vou somar forças com o nosso prefeito, Eduardo Paes, e já me coloquei à disposição da presidenta Dilma e disse que ela pode contar comigo porque eu vou apoiar o seu governo. O senhor já teve uma experiência na Câmara Federal e agora assume o Senado. Como é que o senhor vai atuar nesse mandato agora, nesse próximo desafio aí? Qual será a sua linha de atuação lá no Legislativo Federal? Olha, como o ministro disse, nosso ministro Crivella, e nós somos da mesma origem, temos o mesmo pensamento em muitas coisas, eu vou trabalhar e trabalhar muito em favor do meu estado, do Rio de Janeiro, do Brasil, mas a minha linha de trabalho vai ser sempre como ensinou e nós já aprendemos, sempre pensando nos outros, para servir. Eu sou um senador hoje, com muita honra, substituindo, né, o nosso querido ministro, com muita honra, mas eu quero ser um senador e estou aqui para servir o povo brasileiro. Ok, senador, mais uma vez, obrigado pela presença, boa sorte aí nesse próximo desafio no Senado Federal e quando o senhor quiser, estamos aqui à disposição. Ok, obrigado. Brasília ao Vivo fica por aqui e a gente volta numa próxima edição. Você continua na Record News, jornalismo 24 horas de plantão.